Os gastos com cartão corporativo da Presidência da República durante a gestão de Jair Bolsonaro vieram a público, revelando ao menos 27 milhões e 600 mil reais em despesas, muitas delas chamam a atenção pelos valores em hotéis e gastos pessoais com sorvetes e cosméticos. Eu quero até fazer sublinhar isso aqui, que eu quero falar um pouco sobre isso com mais calma. As informações foram conseguidas pelo Fiquem Sabendo, agência de dados públicos especializada na lei de acesso à informação. Bolsonaro não é o ex-presidente que mais gastou no cartão corporativo. Em seu primeiro mandato, Lula consumiu o dobro da gestão Bolsonaro. Em valores corrigidos pela inflação, foram 59 milhões entre 2003 e 2006. No segundo mandato, foram 47 milhões. Daí, entre 2011 e 2014, a Dilma gastou 42 milhões e 400 mil reais. Os valores corrigidos do que foi feito pelo atual presidente chegam a 32 milhões, 33 milhões aproximadamente. Eu vou começar com o Fernando Tupan. Pois é, Vitor Faria, isso mostra bem a pouca vergonha que é esse cartão corporativo. Primeiro, tinha que acabar essa história de esconder no que está sendo gasto. Tem que ser mostrado, tem que ter acesso, o cidadão tem que ter acesso aos gastos dos nossos políticos. Então, tem cabimento. A esquerda joga o Bolsonaro e depois acaba descobrindo que o gasto do presidente Lula nos dois governos foi muito superior. Segundo o Diário do Poder aqui, Lula em 2010 teve 80 milhões em gastos com cartão corporativo. Em 2007, ele teve 76,2 milhões. Então, veja só, tem que acabar com esse cartão corporativo, não tem que comprar tapioca como aquele ministro dos esportes, Orlando Silva, não pode comprar cachaça como foi comprado, tem que colocar um limite aos gastos do cartão corporativo, porque enquanto estiver sendo escondido, nós vamos ter essas barbaridades. E cada um gaste o dinheiro que recebe na sua conta do seu salário. Isso sim. Aí quando está viajando, tem um gasto, uma diária lá de não sei quantos reais em valores, e é isso que pode gastar, nada mais. Não essa barbaridade de poder gastar tudo à la vontade. Vitor Faria, contigo. Eu vou passar para o Gilmar agora. Olha, na verdade, tem muita gente que vai precisar tirar o para-brisa do carro, porque eles só, no caso, tentam ver através do retrovisor. Então, não é necessário para-brisa no carro. Bom, comentando isso, eu quero dizer que eu sou contra não o cartão corporativo, porque ele é necessário. Ele viabiliza que, no caso, os presidentes, aí, toda a comitiva, ela possa se deslocar e fazer o que é necessário. Só que, por outro lado, ele precisa, independente se o governo é de direita, de esquerda, de centro, ou de onde que seja, ele precisa ser mais, como que se diz, explícito para a população. Porque agora fica aquela discussão, o Lula gastou mais? Gastou. É verdade, a Dilma nem tanto por causa que foi menos tempo. Mas ficou comprovado o que com o cartão corporativo? Se a gente ficar discutindo quem gastou mais ou menos, não se resolve o problema. Não se resolve o problema. Então, precisa ter mais transparência com esse cartão. E o que ficou comprovado no estudo, que tanto a direita quanto a esquerda são bons na hora que fala que para gastar. E outra coisa, olha, quando você vê que o Bolsonaro comia farofa e tem um gasto de 1 milhão e 400 mil reais em hotel, que dá 2.900 diárias, comparando a maior diária desse hotel a 500 reais, que ele gastou 98 mil reais entre hotéis e padaria após o casamento do Eduardo Bolsonaro, que pagou num bar 6 vezes no mesmo dia, que dá 57 mil reais, então algo precisa ser feito. Bom, o presidente Lula gastou muito, não sou a favor disso, os outros presidentes também, mas o que nós precisamos questionar nesse momento é, no caso, a transparência desse cartão e resolver esse problema. Pamela. Vitor, esse caso aí do sigilo, né, é muito interessante. Penso o seguinte, eu também não sou a favor do sigilo, né, desses cartões, eu entendo que eles são sim necessários, mas a gente precisa lembrar que o sigilo foi imposto em governos anteriores, não foi, né, imposto pelo Bolsonaro. Né? O Lula quis levantar o sigilo, né, prometeu isso em campanha, que ele levantaria esse sigilo, falou muito disso.
Mas não dá para levantar o sigilo de um presidente só sem levantar de todos, né? Então, uma vez feito o pedido, tudo veio à tona e, sinceramente, o tiro saiu pela culatra, porque um gasto aí do dobro do que aquele que ele tanto criticou, não é possível a gente tapar o sol com a peneira, né? O Bolsonaro teve os seus gastos, né? Realmente, quando a população olha, né, esses valores, a gente precisa pormenorizar, né? Eu achei muito interessante o levantamento que o Poder 360 fez uma análise justa, né? Atualizou valores, né? Como o Vitor trouxe, de todos os presidentes, desde que foi feito, né, essa medição aí de gastos, né? Então começa lá no primeiro mandato do Lula, passa pela Dilma, Michel Temer, Bolsonaro, né? É interessante olhar essa matéria completa e a gente precisa se lembrar que essa questão, foi tantos mil em um restaurante, foi tantos reais em um hotel, mas a gente tem que entender que são em 4 anos locais que foram frequentados várias vezes, né? Por exemplo, esse hotel foi frequentado várias vezes durante esses 4 anos. 2.900 diárias. Isso, tanto o Bolsonaro como toda a equipe dele. Quem esteve em Maringá e viu, acompanhou, né? A gente comentou aqui no nosso programa, né? Quem acompanha o nosso programa sabe que a equipe de segurança que acompanha o Bolsonaro, em especial, né? O Bolsonaro, porque ele já sofreu um atentado, né? De morte, né, levou uma facada, é uma equipe muito grande. A gente viu aqui em Maringá que vem um avião primeiro com toda uma equipe de segurança, policiais federais, né, o pessoal do Exército. Então, é muita gente que acompanha, né, uma comitiva presidencial. Então, quando se fala assim, 2.000 e poucas dias, parece que a pessoa não saiu do mesmo lugar, né, durante 2.000 dias. Mas não é bem assim. A gente tem que entender logística, né, do Planalto, do Alvorada, entender o esquema de segurança. E mesmo com toda essa equipe, todo esse aparato de segurança, ainda ele foi um dos que menos gastou, né? Se não que menos gastou aí na média, né? Se a gente tirar uma média anual de cada presidente. Então, foi um tiro que saiu pela culatra. E também vou citar rapidinho, só para encerrar meu comentário, que tanto falaram que ia levantar também o sigilo pessoal, né, das visitas aí da Michelle Bolsonaro, e ao levantarem isso agora também mostrou a diferença entre Janja, né, e a Michelle, que estava engajada em ajudar as pessoas com deficiências, pessoas com doenças raras. E eram essas pessoas que a visitavam. O pastor, a especialista com relação a essas políticas públicas, e o pessoal que cuida da imagem dela. Então, nada demais nas visitas íntimas dela. E isso estava previsto em lei. Mas foi feito um carnaval durante a campanha. Vai e lá, agora Ângelo. levantaram o sigilo e não encontraram nada. Eu acho que quem recebe dinheiro público tem a obrigação de prestar contas. Em relação ao cartão corporativo, houve críticas, realmente dá para, e tem que ser criticado mesmo, aos gastos de Lula, Dilma e Temer. Quem fez as críticas, Jair Bolsonaro, prometendo, se elegendo, falando que ia abrir o sigilo, que ia ser tudo transparente. Ficou 4 anos lá e ninguém ficou sabendo até ontem no que ele havia, porque é o que alguém escreveu. Como e quando? São perguntas da imprensa, né? Quando, como, onde, por quê? 55 mil reais depois de um dia do casamento do filho dele? O que dá para entender? 18 mil reais numa mesma padaria, 2 dias seguidos de 9 mil reais. Então, como foi gasto, por que foi gasto. E eu estava levantando ontem os dias que ele veio em Maringá aqui. Não tem, dá menos de 8 mil reais. Né? Mas não significa que 8 mil reais não paga a entourage dele aqui. Não paga. São coisas diferentes. A manutenção do pessoal que vem de apoio, o pessoal que vem antes, é diferente. Não sai do cartão corporativo. O cartão corporativo são coisas imediatas. Agora, é um absurdo que se gastou. Vai comer bem. Não é à toa que tem problema de engasgar com um camarão. Como muito bem o seu Bolsonaro. E daqui para frente, que isso continue. Porque o que se prometeu tem que ser cumprido. E o Bolsonaro prometeu abrir o cartão corporativo e não abriu durante 4 anos. Que agora permaneça assim.